Boa tarde, Rebeca. Meu nome é Letícia. Eu vou explicar essa questão aqui que tu mandou na academia pra gente. Vê, bora ler direitinho a pergunta. Sobre os genótipos em cada uma das classes fenotípicas, é correto afirmar que as plantas com vagens. Aí, bora lá ler o enunciado. Em uma espécie de leguminosa, o comprimento da vagem é determinado por dois genes que segregam independentemente, cada um deles com dois alelos, e varia segundo a presença de alelos dominantes, ou seja, quanto mais alelos dominantes, maior minha vagem vai conseguir atingir, entendeu? Em relação ao tamanho. Ou seja, quanto mais alelos dominantes eu tiver, maior o tamanho vai ser o da minha vagem. Então, isso aqui é um caso de herança quantitativa, que quanto mais alelos, mais forte vai ser a característica. Tem alguns exemplos desse assunto de herança quantitativa que são assim, pelagem do cachorro, o cachorro cinza, o cachorro caramelo. Quanto mais tem alelos dominantes, mais escura consegue ficar a cor do pelo do cachorro. Também é outro exemplo que é muito frequente em questões. Então, bora lá. Ele é possível identificar isso quando ele fala dois genes que segregam independentemente, cada um deles com dois alelos. Aí a presença dos alelos dominantes no genótipo varia, não sei o que. Aí, a partir disso, a gente pode identificar que vai ser essa parte de herança quantitativa, que a quantidade de alelos dominantes vai interferir vamos dizer, na força do fenótipo, entendeu? Então, quanto mais alelos dominantes eu tiver, maior vai ser minha planta. No exemplo do cachorro, quanto mais alelos dominantes eu tiver, mais forte vai ser a cor do pelo do cachorro, entendeu? Então, a gente vai nessa leizinha. Então, aqui, ó, ele fala aqui que vai fazer um cruzamento entre plantas duplo heterozigotas. O que é duplo heterozigotas? É que tanto um alelo quanto o outro vão ser heterozigotos, entendeu? Vão ser heterozigotos das duas plantas. Então a gente vai cruzar uma planta. Eu botei aqui exemplo A e B. O alelo A e o alelo B. Aí a gente botou aqui, ó, o gene A e o gene B. O alelo A e o alelo B. Aí eu cruzei Azão, Azinho, Bezão, Bezinho com Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Entendeu por que Azão, Azinho, Bezão, Bezinho? Porque ele disse aqui que é duplo heterozigota, que é isso. Os dois alelos estão em heterozigose. Então, bora lá, a gente vai cruzar. Nisso aqui, eu prefiro, assim, nesses casos de segundo a lei de Mendel, cruzar os alelos A, cruzei aqui e formei todas as possibilidades de alelo A que eu tenho. E cruzar todos os alelos B e formar todas as possibilidades de alelos B que eu tenho. E depois ver no caso, na segunda lei de Mendel, eu vejo a probabilidade, mas isso aqui não é o caso. Vê, eu vou te dar um exemplo aqui de herança quantitativa para tu entender porque a resposta dessa questão vai ser a letra E. Vê aqui comigo. Aí aqui, na herança quantitativa, como eu já falei, quanto mais alelos eu tiver, mais alelos dominantes eu tiver, maior vai ser minha planta. Então, bora lá. Quando eu junto aqui esse meu cruzamento de alelos A, eu posso ter todas essas variações de alelos A. E posso ter todas as variações de alelos B, que vão juntar para formar esse gene quantitativo. Então, eu posso ter o gene Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Tu concorda que aqui eu não tenho nenhum alelo dominante? Então, com zero alelo dominantes, eu botei o exemplo Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Bezinho. Então, eu não tenho nenhum alelo dominante, concorda? Então, essa minha planta vai ser menor do que as que tem algum alelo dominante. E tu pode ver que na proporção aqui, digamos, aqui é 1/4 da proporção de A e aqui é 1/4 da proporção de B. Então, é 1/6. É uma proporção muito pequena comparada aos outros que, tipo, digamos, vou fazer aqui, azãozinho com bezão, bezinho. Aqui é 1/2 vai ser 1/2 da população de plantas, e aqui vai ser 1/2, multiplicando aqui vai dar 1/4. Aqui, no caso, vai dar 1/4 vezes 1/4.
que vai dar 1 sobre 16. Então, a proporção de Azinho, Azão, Azinho, ou Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, vai ser muito menor do que aquela, do que, tipo, por exemplo, essa, que vão ter 2 alelos, por exemplo, 2 alelos dominantes. Então, a proporção de quem tem menos alelos dominantes vai ser menor do que aquela que tem, assim, os 2 alelos dominantes. Então, a gente pode dizer que essa aqui, esse 5, vai ser vai ser o Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. E a gente pode notar isso, porque, como a gente já falou, quanto mais alelos dominantes eu tiver, maior vai ser minha planta, entendeu? Então, a gente já diz que o 5, como ele não tem nenhum alelo dominante, ele vai ser a menor das plantas. Então, aqui vai ser uma dupla homozigose recessiva. Vai ser Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Tá, e agora? Bora ver exemplos. Com um alelo dominante, eu posso fazer por várias combinações. Uma combinação que eu usei foi Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. Aqui. Aí, com 2, fiz a mesma coisa. Vai acrescentando um alelo dominante a cada cruzamento, entendeu? Você pode ter tanto uma planta com nenhum alelo dominante, quanto uma planta com 4 alelos dominantes. Eu tenho 5 tipos de opções de ter a minha planta. E quanto mais alelos dominantes eu tenho, mais o quê? Maior vai ser minha planta. Então, aqui vai ser a planta de 5 centímetros, aí vai subindo, 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 subindo. Ó, aqui vai ser a planta de 5 centímetros, aqui vai ser a planta de 7, que já adiciona um alelo dominante, ou seja, aumenta um pouquinho o tamanho, que vai para 7 centímetros. Aí aqui já tenho 2 alelos dominantes. Tendo 2 alelos dominantes, minha planta aumenta de tamanho do que a do anterior. Então, qual é o tamanho que vem depois? 9 centímetros. Então, vou aumentar o tamanho. Então, aqui vai ser de 9 centímetros. Adicionei mais um alelo. Quando adiciono mais um alelo, aumenta o tamanho. Então, aqui agora eu vou ter 11 centímetros e aqui eu vou ter 13 centímetros. Então, isso daqui é a de 5, a de 7, a de 9, a de 11 centímetros e a de 13. É 13 centímetros. Então, bora lá olhar nas alternativas. Como é que esse esquema se encaixa nessa questão? Bora lá. De qualquer um fenótipo tem pelo menos um alelo dominante. Isso dá certo? Não. Porque eu vou ter fenótipos que não tem alelo dominante. Esse aqui, o Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, não vai ter alelo dominante e vai participar do meu esquemazinho de plantas, que vai ser as plantas de 5 centímetros, que não vão ter alelo dominante. Aqui, bora lá. As plantas de 7 centímetros têm o mesmo número de alelos dominantes que as vagens de 11 centímetros? Não. Se elas tivessem o mesmo número de alelos dominantes, elas teriam o mesmo tamanho, porque como a gente disse, como o texto fala aqui, a quantidade de alelos dominantes vai aumentar o tamanho ou diminuir, entendeu? Quanto mais alelos dominantes, maior o tamanho. Então, tá errado. Eles têm o mesmo número de indivíduos, a mesma quantidade de indivíduos, mas o mesmo número de alelos dominantes não. Porque se eles tivessem, eles teriam o mesmo tamanho. Aqui, 9 centímetros tem o maior número de alelos dominantes que aquelas vagens de outros fenótipos? Não. 9 centímetros tem o maior número de indivíduos. Quem tem o maior número de alelos dominantes é o 13. É o de 13 centímetros. Porque, como eu já disse anteriormente, quanto maior a quantidade de alelos dominantes, maior a altura da planta. Então, vai ter maior? Não. O de 5 centímetros são em dupla homozigose, 5 centímetros está em dupla homozigose. E aquelas vagens com 13 centímetros está em dupla heterozigose? Não, não é uma dupla heterozigose. Seria dupla heterozigose se tivesse Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. E como a gente viu, o de 13 centímetros, que é a maior planta que tem, ele tem que ter a maior quantidade de alelos dominantes possíveis, que vão ser Azão, que vai ser uma dupla homozigose dominante. Vai ser Azão, Azão, Bezão, Bezão. Então só sobra pra gente a letra E, que a 13 vai ser uma dupla homozigose dominante e a de 5 centímetros vai ser uma dupla homozigose recessiva.
Eu espero ter entendido tudo dessa mini aula que fiz. Qualquer coisa, se tu não tiver entendido alguma coisa, pode colocar no chat do YouTube que eu vou responder assim que possível. Se preferir, tu pode contestar essa questão que eu ou outro monitor vai te explicar direitinho e da maneira mais didática possível, mais rápida possível que tu quiser. Se tu sentir que tá com dúvida nessa parte de herança quantitativa especificamente, não entendeu essa parte de herança quantitativa como funciona, tu pode pesquisar na academia tradicional ou pedir uma arena temática na academia interativa, porque algum monitor vai selecionar umas questões de herança quantitativa para tu praticar assistir umas mini aulas sobre o assunto. Se tu sentir que, tipo, a dúvida pegou mais no assunto em si, não foi a questão, foi mais o assunto, assim, entendeu? Aí tu dá uma revisadinha, assiste uma aula da academia tradicional e tal. Eu espero que tu tenha um bom dia de estudos, que fique com Deus.